Iniciando então aqui o nosso trabalho, dando continuidade ao estudo do livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, psicografia do Chico e Valdo Vieira. Nós estamos finalizando o capítulo número 3, Fótons e Fluido Cósmico. Dois temas assim, que fogem bastante da nossa rotina, porque acaba entrando num ramo da ciência que nós não estamos habituados a conviver, mas através desses pequenos conhecimentos que a gente vai pesquisando, que a gente vai refletindo, vai nos ajudando a entender um pouco mais sobre esse tema dos mecanismos da mediunidade. Nesse capítulo nós estudamos a estrutura da luz, vimos aqui sobre feixes, vimos aqui sobre fótons, essas partículas que carregam essas energias, vimos aqui essa propriedade ondulatória desses elementos, estudamos um pouquinho sobre a biografia de alguns estudiosos do passado, principalmente da metade do século XIX, ali para o início do século XX, que é o período que nós estamos estudando. Falamos aqui também sobre as ondas eletromagnéticas, dando continuidade àquilo que nós já tínhamos visto, e no nosso último encontro nós falamos sobre a fórmula de de Broglie, que era um cientista francês que em 1925 ganhou um prêmio Nobel de Física aos 37 anos de idade. Então era realmente ali um prodígio. E o estudo dele foi exatamente estudar a propriedade do fóton, porque era uma dúvida se a luz era apenas uma manifestação de ondas eletromagnéticas ou se havia realmente propriedades. E aí então o de Broglie ele trouxe essa teoria que a luz se comportava tanto como partícula como com onda. E como toda nova teoria, que a gente vê as discussões no meio científico... Bom dia, Júlia. As discussões no meio científico para implantar uma nova ideia. Porque talvez o mais próximo que a gente tenha compreendido sobre essa dificuldade de você apresentar uma teoria e esperar a aceitação dos pares, para nós eu acho que o mais próximo, o mais fácil da gente compreender foi o Charles Darwin, quando então ele propôs comunista o estudo sobre a evolução das espécies, e ele foi duramente criticado pelo meio religioso, porque, claro, ele acabou mexendo com dogmas religiosos sobre a origem do homem, a origem divina do homem, mas também no próprio meio científico, dizendo que o homem, sendo uma evolução dos primatas, isso seria uma grande humilhação. Então nós vimos ali quanto tempo demorou para que esse livro emplacasse, para que essa ideia emplacasse, e hoje nós temos no meio científico uma unanimidade que não há qualquer tipo de discussão a respeito dessa trajetória do homem, desde o início ali, saindo dos reinos inferiores, chegando até o reino nominal, que é o atual. Mas é claro que nós temos ainda muitas lacunas a serem preenchidas, porque, como eu comentei com vocês, hoje nós temos 300 amostras de seres hominídeos que viveram no passado, de coisa de 5 milhões de anos para cá. Então, pequenos fósseis foram encontrados, permitindo que eles estudassem as diversas fases que essas espécies foram passando. Então, desde aquele mais primitivo, que não era mais macaco, que não era mais um primata, mas era algo diferente, algo que aparentava ter uma evolução maior, até aquele que mais se assemelha com o homem, no caso o homem de Neandertal e outras espécies próximas. Mas não se pode fazer uma precisão, apresentar uma ideia precisa com algumas espécies que foram encontradas no intervalo de 5 milhões de anos. Então eles vão preenchendo com teorias, com ideias que vão fazendo a conexão entre cada uma dessas espécies.
Da mesma forma que Darwin enfrentou, né, ele também e outros, né, nós vimos ali Alfred Wallace também, que era um estudioso do espiritismo, mas que ele também tinha ali uma ideia bastante parecida com Einstein, com Darwin, né? Então, com Darwin, então alguns naturalistas concordavam com essa ideia, enquanto que outros acabavam rebatendo, né? Mas a mesma coisa que nós vimos com Darwin, nós vimos também em outras ideias, com química, com física, com astronomia e várias outras ciências. E no caso do De Broglie aqui, ele trouxe também, ele passou por essa dificuldade, quando então ele apresentou. Aqui o próprio André Luiz traz para nós, né? Ele diz assim: Louis de Broglie, que compareceu no cenário das contradições, enunciando o seguinte princípio: compreendendo-se que as ondas da luz, em certas circunstâncias, procedem à feição de corpúsculos, toda vez que nós falarmos em partícula, corpúsculo, nós estamos falando de matéria, né? Ontem mesmo, até comentei com você, fiz um comentário, pensei numa coisa, falei outra, que o elétron, né, é uma partícula elementar. É aquela partícula que a nossa ciência atual não conhece nenhuma subdivisão dela. Assim como nós temos os prótons e os nêutrons no núcleo de um átomo, eles já foram subdivididos, né? Encontraram ali os quarks, né? Que eram essas partículas elementares também. Então a nossa ciência está tentando encontrar fragmentos, né? Fragmentando esses elementos para tentar achar exatamente aquela partícula mínima. Porque até mesmo, né, o bóson de Higgs, ele é uma partícula elementar, mas ele não é ainda o limite, né? E a tendência é cada vez mais, né, Brás? Porque como a gente tem comentado, né, bom dia, Andréia, a gente tem comentado, né, que conforme a ciência vai avançando e ela vai melhorando a sua tecnologia e aprimorando as suas teorias, ele consegue ir cada vez mais longe. Então, por exemplo, né, nós tivemos um acelerador de partículas, que é esse equipamento relativamente moderno, que somente com ele, porque ele é um equipamento que ele consegue fazer com que a velocidade, vamos colocar assim, 99,999% da velocidade da luz, né, que é ali a velocidade maior que nós conhecemos, que a ciência coloca como sendo definitiva, assim como uma temperatura altíssima, né, de 14 mil graus, por exemplo. Então, assim, através desse equipamento você consegue criar essas situações e você analisa o comportamento da matéria conhecida, nesse caso, um átomo. Sem esse equipamento você não consegue aprofundar. Agora a gente imagina que daqui a 50 anos um outro equipamento seja criado, mais aprimorado, para fazer com que o conhecimento se aprimore. É o caso, por exemplo, do telescópio Hubble, que talvez seja ali o equipamento mais moderno que nós temos hoje, capaz de sondar ali distâncias inimagináveis para nós. Mas imaginemos daqui a 100 anos que eles criem um outro telescópio muito mais profundo, que consiga alcançar maior profundidade, com lentes diferentes, com captadores diferentes, receptores diferentes, que olhem o universo por uma perspectiva mais profunda. Então, quer dizer, o nosso conhecimento depende de fato da evolução da tecnologia. A própria biologia, sem o microscópio, não teria evoluído. Então, o microscópio foi descoberto. Depois, através dos estudos dos fótons, dos feixes de elétrons, criaram o microscópio eletrônico. E esse microscópio eletrônico ia muito além do microscópio comum. Então a gente percebe que o tempo vai passando, os equipamentos vão melhorando, consequentemente a gente consegue sondar cada vez mais a natureza, né? Eu até trouxe para vocês aqui, por coincidência, quando eu acabei o estudo que nós fizemos, na última segunda-feira, eu encontrei aqui um artigo bastante interessante para nós, né? Que ele diz assim, para nós aqui, claro que a gente não vai entender muita coisa, mas a coincidência foi que quando eu acabei o estudo, coisa de meia hora depois, eu estava lá no Twitter procurando alguma notícia interessante, e eis que eu me deparo exatamente com esse artigo, que tinha acabado de sair. Então diz assim, experimento do CERN, que é o acelerador de partículas, né, o mais famoso, que fica lá na Suíça, ele tem 26 quilômetros, né, de um formato circular, 26 quilômetros de diâmetro, né? Sugere a existência de elementos físicos inéditos. Então eu vou ler para vocês aqui, só para a gente enriquecer um pouco aqui o nosso estudo, né? Então ele diz assim, partículas que não se comportam da maneira prevista pelo modelo padrão da física,
A gente lembra que esse modelo padrão significa que o átomo ele é composto de um núcleo e tem a sua eletrosfera. Nessa eletrosfera ele tem os elétrons. Dentro do núcleo ele tem ali prótons e nêutrons. Esse é o modelo padrão, né? E ali depois nós temos as subpartículas, as partículas subatômicas que vão também criando essa estrutura. Mas quando é chamado de modelo padrão, significa que hoje a nossa ciência aceita esse modelo como sendo oficial, né? Então olha só que interessante. Partículas que não se comportam da maneira prevista pelo modelo padrão da física, detectadas durante o experimento, né, no LHC, executado na Organização Europeia para Pesquisas Nucleares, a pesquisa nuclear, sugerem a existência de elementos até então desconhecidos pela ciência. De acordo com a teoria, o chamado quark bóson, o quark é uma das partículas elementares, né? Quando nós falamos em partícula elementar, é a partícula mínima encontrada até agora. Não existe nada conhecido além dela. Então, por isso que ela é elementar, né? Assim como nós falamos dos elementais, né? Que são aqueles princípios inteligentes que a gente estava estudando outra vez. Então, de acordo com a teoria, o chamado quark bóson se fragmenta em muons e elétrons, partículas elementares em igual proporção, mas a análise realizada por cientistas do Colégio Imperial de Londres, da Universidade de Bristol e da Universidade de Cambridge revelou algo completamente diferente, colocando em xeque uma das propostas mais bem-sucedidas sobre a composição da matéria. Enquanto fornece uma descrição adequada de diversos elementos e forças do universo, o modelo padrão não esclarece muitos mistérios do conhecimento contemporâneo, deixando de responder, por exemplo, o que compõe a matéria escura. Nós vamos falar sobre ela daqui a pouco. Que André Luiz aqui ele toca nesse assunto. E o desequilíbrio entre matéria e antimatéria percebido por aí. Abordagens como a divulgada nessa terça-feira, dia 23, foi semana passada, durante conferência virtual no Morion Electroweak Physics, é que esperam pesquisadores completarão tais lacunas. É muito cedo para dizer se isso é realmente um desvio do modelo padrão, mas as implicações potenciais são tão grandes que esses resultados representam a coisa mais empolgante que fiz em 20 anos no campo. Foi uma longa jornada para chegar até aqui. Comemora o Dr. Mitesh Patel, um dos principais físicos por trás da medição. Na verdade, estávamos tremendo quando vimos os resultados pela primeira vez. Estávamos muito animados. Nossos corações bateram um pouco mais rápido, comenta. E aqui depois ele começa a trazer para nós outras informações sobre esse grande colisor de hadrons, né, que é o LHC, fala de experiências e tal, né? E aqui ele coloca assim para finalizar. Apesar dos indícios promissores, o método atingiu somente 3 desvios padrão, medida que expressa o grau de dispersão de um conjunto de dados e a possibilidade que seja mero acaso. O padrão ouro é de 5, uma chance em 3,5 milhões. Então, quando você tem um modelo padrão e você descobre uma coisa nova, essa coisa nova precisa atingir 5 critérios para dizer que realmente é nova. Se ele atingiu 3 até agora, a possibilidade de que seja ali um acaso, de que seja ali uma interpretação errada, acaba sendo grande. Então eles descobriram nesse padrão 3 e eles querem um 5. Se chegar no padrão 5, vai ser aquela festa dentro do laboratório de física, porque realmente eles viram uma coisa nova, né? Então olha que interessante ele coloca também. Aqui um outro físico. A descoberta de uma nova força na natureza é o santo graal da física de partículas. Nosso conhecimento atual nos constituintes do universo é extremamente baixo. Não sabemos do que 95% do universo é feito ou porque existe esse grande desequilíbrio entre matéria e antimatéria, afirma o Dr. Konstantinos Petridis, outro membro da equipe. O resultado mais recente do LHC, no entanto, oferece a primeira evidência de que pode haver algo errado em nossa compreensão atual. Então, pessoal, esse artigo aqui ele é fresquinho,
Acabou de sair no último dia 23, na semana passada, foi quando eles tiveram essa descoberta. Então nós estamos assim, né, atualizadíssimos com relação a essas pesquisas, embora não entendamos muita coisa, mas a gente sabe que o que vem acontecendo, que quando a gente vê a empolgação dessa gente que entende das coisas, é porque algo novo está acontecendo, né? Então esse artigo eu queria trazer para vocês. Então, como eu comentava aqui agora há pouco, então o de Broglie lá no começo do século XX, quando ele trouxe essa ideia, ele acabou sendo combatido. André Luiz coloca assim: suportando hostilidades e desafios, devotou-se a minuciosas perquisições e criou a fórmula para definir o comprimento da onda conjugada ao corpúsculo, entendendo-se desde então que os elétrons arremessados pela válvula de Roentgen, quando originam oscilações curtas, aproximadamente 10.000 vezes mais reduzidas que as da luz, são transportados por ondas tão curtas como raio-x. Agora aqui é o tema novo que a gente vai entrar. Físicos distintos não se sentiam dispostos a concordar com as novas observações de de Broglie, alegando que a teoria se mostrava incompatível com o fenômeno de difração, pediam que o sábio lhes fizesse ver a difração dos elétrons, de vez que não admitiam a existência de corpúsculo desfrutando propriedades que, a seu ver, eram exclusivamente características de ondas. A gente lembra que a difração é aquela propriedade, né, que eu comentei com vocês, que quando, por exemplo, você está de um outro lado da porta e você fala, o seu som, né, o som que você produz, as ondulações que você provoca, faz com que essas ondas penetrem todos os orifícios ali, no caso, por exemplo, embaixo da porta ou pelo buraco da fechadura, e a pessoa do outro lado ouve. Então a gente vê que essas ondulações, elas passam pelo buraco, elas começam a se espalhar para todo quanto é lugar. Quanto mais intensas são essas ondas, maior o seu alcance. Então ele queria que provasse que a luz fosse capaz também de fazer a mesma coisa. Pouco tempo decorrido, 2 cientistas americanos projetaram um jato de elétrons sobre um cristal de níquel e registraram a existência da difração, de conformidade com os princípios de de Broglie. Desde então, a mecânica ondulatória instalou-se na ciência em definitivo. Então a gente viu que primeiro foi apresentado o de Broglie, que ele trouxe a teoria dele, depois esses outros físicos, já no século XX, apresentaram ali provas dessa teoria, e aí então, como André Luiz colocou, a mecânica ondulatória instalou-se na ciência, ou seja, tornou-se ali uma teoria oficial, né, um conceito oficial, digamos assim. Depois aqui embaixo ele coloca: mais da metade do universo foi reconhecido como um reino de oscilações, restando a parte constituída de matéria igualmente suscetível de converter-se em ondas de energia. O mundo material como que desapareceu, dando lugar a tecido vasto de corpúsculos em movimento, arrastando turbilhões de ondas em frequências inumeráveis, cruzando-se em todas as direções sem se misturarem. Esse parágrafo aqui eu achei ele tão bonito, que o André Luiz colocou, que ele coloca assim, né? Vou interpretar com vocês aqui. O mundo material como que desapareceu. Vocês devem ter visto alguma vez um pequeno vídeo que mostra assim um vídeo do espaço, aí o vídeo vai avançando, passa, por exemplo, pelo nosso sistema solar, encontra o nosso planeta, aí a câmera vai focando cada vez mais, aí vê uma pessoa deitada numa praça, essa câmera se aproxima cada vez mais, começa a ver ali o tecido do braço da pessoa, depois vê ali as células, depois vê dentro da célula, e faz aquela visão bem microscópica até aquela visão macroscópica, né? Então esse vídeo é bem interessante porque ele mostra exatamente isso. Essa ideia de matéria que nós temos, quando a gente começa a olhar com uma proximidade muito grande, a gente vê que a matéria por si só desaparece. E o que a gente consegue ver são apenas ali átomos, energia, tudo isso vibrando, tudo isso se movimentando, e aquela matéria que a gente viu, ela desaparece. Por exemplo, um copo d'água. Você está vendo a água, você está vendo o copo, mas se nós olharmos numa visão bem microscópica,
uma visão bem profunda, a gente não vai conseguir mais ver a água. A gente vai ver apenas ali as moléculas, né, de água se movimentando. E olhando com mais profundidade, a gente vai ver então ali os átomos de hidrogênio, de oxigênio. Olhando com mais profundidade, a gente vai ver que o átomo ele é composto de prótons, nêutrons e elétrons. Com mais profundidade, a gente vai ter os elétrons, depois tem os quarks. Depois, com mais profundidade, conforme o tempo vai passando, a gente percebe que as coisas vão deixando de existir. Então, toda a matéria que a gente está olhando aqui à nossa volta, você vê o seu celular, você vê o seu computador, você vê uma pessoa que está próxima, mas se tiver um olhar microscópico, toda essa matéria deixa de existir. A gente só vai ver isso que André Luiz coloca, ele diz assim: o mundo material como que desapareceu, dando lugar a tecido vasto de corpúsculos em movimento, arrastando turbilhões de ondas em frequências inumeráveis, cruzando-se em todas as direções sem se misturarem. Então a gente vai ver ondulações, energia, partículas. Então o mundo material deixa de existir, porque a gente começa a ver exatamente o elemento constitutivo dessa matéria. O homem passou a compreender, enfim, que a matéria é simples vestimenta das forças que o servem nas múltiplas faixas da natureza e que todos os domínios da substância palpável, aquilo que a gente pode tocar, podem ser plenamente analisados e explicados em linguagem matemática, embora o plano das causas continue para ele indevassável, tanto quanto para nós, as criaturas terrestres temporariamente apartadas da vida física. Então a gente começa a perceber que o formato que a matéria tem, que a gente hoje observa, um carro, o concreto, uma árvore, um alimento, uma pessoa, qualquer coisa, a gente vê que isso nada mais é do que uma vestimenta para aquelas forças microscópicas, atômicas, subatômicas que estão ali juntas, dando esse formato. Mas aí André Luiz coloca algo bem interessante. Tudo isso pode ser explicado em linguagem matemática, estudando ali qual é a intensidade da força, qual é o comprimento da onda, qual é a massa daquela partícula, tudo isso pode ser explicado. Embora, aqui vem a parte legal, o plano das causas continue para ele indevassado. Ou seja, de onde surgiu tudo isso? Quem criou tudo isso? Qual é a lei que rege tudo isso? Claro que a nossa ciência hoje está bastante avançada. Quando nós falamos, por exemplo, sobre a origem do universo, é claro que nós não podemos simplesmente imaginar o que aconteceu há 13,6 bilhões de anos no passado. Mas a partir das leis físicas que nós temos hoje, é possível você fazer uma simulação, porque essa lei é imutável. Essa lei não se modifica. Então a mesma lei da física que acontece aqui no nosso planeta é a mesma lei que acontece em outro lugar. A fórmula que você vai usar é a mesma. Você sabe, por exemplo, que se você pegar uma pedra aqui do nosso planeta e você fazer ali uma análise da sua composição, e você pega uma outra rocha, pedra não, rocha, né? Uma rocha de um planeta num outro sistema solar, a composição é a mesma. Lá vai ter átomos, lá vai ter energia, lá vai ter força de atração. Aí quando você olha aquela poeira que existe lá nos confins do universo, você vai ter ali energia, você vai ter átomos, você vai ter força gravitacional. Então a mesma lei que rege a nossa vida aqui é uma lei universal. Então por isso que hoje a nossa ciência tem essa capacidade de fazer essa projeção sobre a forma como as coisas acontecem. O calor dentro de uma estrela, a dimensão de uma estrela, o tamanho dela, enfim, do lado, a partir dos elementos que compõem. Nós já estudamos esses elementos. A nossa tabela periódica que nós temos hoje, se eu não me engano, com 108 elementos, incluindo ali elementos que foram criados artificialmente, nós percebemos que o universo é composto por todos esses elementos, a princípio. Assim a nossa ciência compreende. Ela sabe, por exemplo, que o ouro que existe aqui, que é um material pesadíssimo, ele é fundido dentro das estrelas. Isso, como acontece numa estrela, é capaz de fundir um elemento como aquele. Ela espalha todo esse resto pelo mundo afora
E esse resto nós vamos encontrar o ferro, nós vamos encontrar o chumbo, nós vamos encontrar o ouro, por exemplo. O que acontece aqui, acontece em outro lugar. Nós não encontramos em nenhum outro lugar do mundo, do universo, um elemento que seja desconhecido para nós. Mas aí nós encontramos, na verdade, outras locais ou tipo de elementos que são desafiadores ainda, que nós sabemos do efeito, mas não sabemos da sua existência. No caso de leis da física, é muito interessante, vocês já devem ter ouvido falar sobre os buracos negros, né? O buraco negro nada mais é do que uma estrela, que ela acabou explodindo, e conforme ela explodiu, ela criou dentro dela um vácuo. E aí então toda aquela matéria que foi espalhada é puxada de volta. E ela é puxada com tanta intensidade, ela fica tão espremida, que ela cria uma força de gravidade absurda, que nós não temos nada que se compare na nossa realidade, e aí então forma aquele buraco negro, e até mesmo a luz é atraída, como os cientistas gostam de falar, exatamente porque a luz é composta de fóton, esse fóton acaba sendo racional. Nesses buracos negros, nós temos dois nomes que os cientistas usam bastante. Então nós temos ali o horizonte de eventos, que é a borda do buraco negro. Então isso significa assim, que essa borda é o limite. Qualquer coisa que passe desse limite não consegue voltar mais. Eu me lembro até um filme de ficção, chamado exatamente, né, o Enigma do Horizonte, né, o Horizonte de Eventos, que era Event Horizon, se não me engano. E aí mostrava assim uma nave espacial que entrou num buraco negro e depois ela reapareceu. E quando ela reapareceu, ela trouxe o mal dentro dela, né? Então a ideia do filme era que esse buraco negro levaria, por exemplo, talvez para o inferno, alguma coisa assim. Então esse horizonte de eventos é o limite. E dentro do buraco negro tem ali o centro dele que eles chamam de singularidade. Nesse local, os cientistas simplesmente não sabem o que acontece lá dentro. Inclusive, eles arriscam dizer que todas as leis que nós conhecemos, as leis da química, as leis da física, elas simplesmente desaparecem dentro de um buraco negro. Não se sabe o que acontece lá dentro. Eles absolutamente ignoram. Nem teorias eles são capazes de apresentar. Então, nesse caso, nós vemos um ambiente como esse, e o outro pedaço que a gente vai colocar é a tal da matéria escura, que é exatamente aqui o próximo tema que nós vamos estudar quando o André Luiz coloca para nós o campo de Einstein. Vamos falar sobre ele. O Braço colocou, né? Fui entender que a turbina hidrelétrica não gera coisa nenhuma, né? Ela apenas aprisiona os átomos nas bobinas de campo, sim. Ela gera esse campo de campo eletromagnético e esse campo depois ele é conduzido através, né, da fiação, transformadores e tudo mais. É bem interessante isso. Então aqui, campo de Einstein. Conhecemos a gama de ondas, sabemos que a luz se desloca em feixes corpusculares que denominamos fótons. Não ignoramos que o átomo é um redemoinho de forças positivas e negativas, cujos potenciais variam com o número de elétrons ou partículas de força em torno do núcleo. Informamo-nos de que a energia, ao condensar-se, surge como massa para transformar-se depois em energia. Então, André Luiz fez um resumo de tudo aquilo que se sabe. É claro que ele apresentou para nós aqui tudo aquilo que a ciência trouxe até a década de 1950, ali quase 60, que foi quando esse livro foi publicado. De lá para cá nós tivemos outras descobertas também, né? Como, por exemplo, esse artigo que eu acabei de ler para vocês. Então, tudo isso nós sabemos. Entretanto, o meio sutil em que os sistemas atômicos oscilam não pode ser equacionado com os nossos conhecimentos. O que ele quer dizer com isso? Esse meio sutil, nós sabemos, por exemplo, que o som ele se propaga pelo ar, ou se propaga pela matéria que nós temos aqui em torno de nós. Então você fala, a nossa voz cria essa vibração, essas ondas então vão agitando essas moléculas em torno de nós e nós ouvimos do outro lado. No espaço, por exemplo, né, nas pesquisas que já foram realizadas, se nós pudéssemos estar ali um de frente para o outro, sem a necessidade de roupas de astronautas, e nós estivéssemos conversando, ninguém ouviria nada.
Eu falaria, bateria um sino, bateria palmas e nada seria ouvido. Porque simplesmente não tem essa matéria em torno que vá fazer com que essa onda se propague. Então aí tudo bem. Agora, a luz do Sol, por exemplo, ela chega aqui até o nosso planeta. Né? Isso, tem as ondas do eco, né? No caso você fala, então ela reverba em alguns ambientes. Então a gente tem, né, o eco, por exemplo, quando você entra num ambiente vazio, você fala e você ouve que as ondas, né, essas ondas eletromagnéticas de propagação do som, ela bate na parede e depois ela volta. Então a gente vai ouvindo o eco. Agora, se você encher aquele lugar de cortinas, essa cortina vai absorver essas ondas. Aí é o que a gente vê de interessante, né? Quando uma casa é vazia e uma casa que tem móveis. O eco já não acontece mais. Aí nós temos, inclusive, hoje, né, alguns elementos ali de acústica. A cortiça, por exemplo, né, que é usada muito em estúdio, de gravação, essas coisas, né, exatamente para evitar essa propagação dessas ondas, né, essa reverberação dessas ondas. Então, no caso aqui, o que André Luiz propõe para nós nesse trecho é que o calor do Sol, que são ondas eletromagnéticas, chegam até nós. Junto com essas ondas, nós temos inclusive ondas que são acima daquelas que nós compreendemos, como é o caso, por exemplo, das ondas ultravioleta. Né? Os raios ultravioletas são aqueles raios, aquelas ondas que estão acima da nossa capacidade de observação. Mas a pergunta é, se o som ele precisa dessa matéria em torno de nós para poder se propagar, então, teoricamente, a luz do Sol também precisaria de uma matéria para poder se propagar. Mas só que o espaço é vazio. Se o espaço é vazio, ela não teria como se propagar. Então eles criaram essa ideia do éter, que seria essa matéria invisível aos nossos olhos e até mesmo aos nossos equipamentos. Nós não temos nada hoje que seja capaz de captar e de perceber essa matéria. Então eles chamaram de éter. Hoje eles dão o nome de matéria escura. Eles não sabem, aliás, eles sabem que ela está lá, porque ela auxilia, né, porque a propagação dessas ondas depende delas, dessa matéria escura. A força gravitacional que ela exerce mostra que ela está lá, mas ninguém consegue perceber. Então é o que André Luiz coloca assim, ele diz assim para nós. Até agora, temos nomeado esse terreno indefinível como sendo o éter. Contudo, Einstein, quando buscou imaginar-lhe as propriedades indispensáveis para poder transmitir ondas características de bilhões de oscilações com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, não conseguiu acomodar as necessárias grandezas matemáticas numa fórmula, porquanto as qualidades que essa matéria deveria estar revestida não são combináveis e concluiu que ela não existe, propondo abolir-se o conceito de éter, substituindo-o pelo conceito de campo. Então a gente lembra que tudo na nossa ciência hoje depende de uma fórmula. Você precisa comprovar a existência dela, entender do que ela é feita, e depois então você fazer ali nesses estudos do que ele é feito, entender quais são as forças, qual a intensidade dessa força, se essa força impulsiona ou se essa força cria uma resistência, do que é feito e qual é o comportamento dela. Então Einstein colocou nessa proposta exatamente isso, né, que 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, é o máximo que nós conseguimos alcançar. Para eu poder fazer com que essa velocidade aconteça, a gente sabe que a matéria cria uma certa resistência. Só que, mesmo criando resistência, essa velocidade continua acontecendo. Então, simplesmente, ele não consegue aplicar nada que nós temos hoje de fórmulas. Se a gente pudesse imaginar, se ele pegasse o caderninho dele de fórmulas e fosse tentar encontrar uma fórmula que se aplicasse e permitisse que nós entendêssemos essa matéria, ele não encontraria. Então ele propôs que essa ideia de éter não existe. Então ele preferiu chamar de campo, que era um campo de propagação. Então ele dizia assim, campo desse modo passou a designar o espaço dominado
pela influência de uma partícula de massa. Ou seja, essa partícula era um corpo, esse corpo tem massa, e esse corpo exerce uma influência. A gente só não sabe o que é. Para guardarmos uma ideia do princípio estabelecido, imaginemos uma chama em atividade. Então nós temos ali uma vela. A zona por ela iluminada é o campo peculiar. Então, assim, até onde a luz dessa vela alcança, imaginemos que nós estamos no meio de um campo de futebol, numa noite absolutamente escura. Aí você acende uma vela bem no meio do campo de futebol e você vai se distanciando até o máximo que você conseguir para ver até onde aquela luz consegue alcançar. E aí você vai se afastando, se afastando, se afastando. A luz vai ficando cada vez menor, 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 mas mesmo assim você enxerga. Significa que aquelas partículas que estão saindo daquela luz, daquela chama, ela continua viajando no espaço. Nesse espaço em que nós estamos, né? Mas como o campo de futebol é muito pequeno, a gente continua se afastando cada vez mais. Mais, até chegar uma hora que você não enxerga. Então por isso ele coloca a zona por ela iluminada, é o campo peculiar. Então, quanto mais distantes nós estamos dela, menor é a sua intensidade, mas mesmo assim a luz continua se propagando. A intensidade de sua influência diminui com a distância do seu fulcro, ou seja, do seu centro, de acordo com certas proporções, isto é, tornando-se a metade depois de uma distância, depois um quarto, depois um oitavo, depois um 16, e assim a gente vai através dessa progressão geométrica, a revelar valor de fração cada vez menor, sem nunca atingir a zero, porque, em teoria, o campo ou região de influência alcançará o infinito. Então, o nosso campo de visão, a nossa visão pode até não enxergar. Aí a gente vai fazer uma experiência, né? Então, pega esse campo assim vasto em que nós estamos, aquele campo, assim, uma praia, por exemplo, uma praia enorme. Eu estou numa ponta da praia e a vela está lá do outro lado. E aí eu não consigo enxergar mais. Mas o fato de eu não enxergar não quer dizer que não exista. Se eu pegar, por exemplo, uma câmera infravermelho, ou uma câmera térmica, eu vou conseguir ver aquele pontinho de luz. Então os meus olhos não veem. Mas uma câmera capacitada para poder captar esse calor, na mesma distância em que eu me encontro, vai filmar. E até muito mais longe que isso. Então a gente percebe que ele vai cada vez mais se distanciando. A proposição de Einstein, no entanto, não resolve o problema. Quer dizer, o fato de você mudar de éter para passar a chamar de campo não resolve o problema. Porque a indagação quanto à matéria de base, ou seja, do que ela é feita para o campo, continua desafiando o raciocínio. Motivo pelo qual, escrevendo da esfera extrafísica, aqui André Luiz coloca, né? Escrevendo aqui do mundo espiritual, na tentativa de analisar mais acuradamente o fenômeno da transmissão mediúnica, definiremos o meio sutil em que o universo se equilibra como sendo o fluido cósmico, ou o hálito divino, a força para nós inabordável que sustenta a criação. Então, por falta de nome dentro do meio espírita, e trazendo essa teoria do mundo espiritual, André Luiz vai dizer assim, então esquece o éter, esquece o campo, vamos chamar de fluido cósmico. Que é exatamente ali quando nós vamos estudar sobre mediunidade, que nós falaremos sobre a energia mental, sobre essa matéria mental, ela vai se propagar através desse fluido cósmico. E aqui é muito interessante, né, a gente falar sobre essa questão da matéria escura, para a gente falar sobre as pesquisas que são feitas, né? Então, como a gente viu naquele artigo que eu li para vocês agora há pouco, aquele cientista reconhece que já que 95% do universo é desconhecido, exatamente esses 5% é tudo aquilo que para nós é perceptível. É aquilo que você pode ver, é aquilo que você pode medir, ele chama de ponderável, né? Aquilo que pode ser ponderável, aquilo que pode ser medido, que pode ser pesado, que pode ser observado. Os outros 95% não se sabe. A ideia que eles colocam é assim, imaginemos o universo como sendo um panetone. Tudo que nós conhecemos do universo
são as frutas cristalizadas que estão ali. A massa do panetone, ninguém sabe do que é feita, mas eles sabem que essa massa existe. Bem interessante essa ideia, né? Para a gente perceber o quão a nossa ciência, por mais pretensiosa que ela seja, na verdade a ciência não é pretensiosa, os cientistas são pretensiosos, né? A gente percebe que de tudo aquilo que existe no universo conhecido, 95% ninguém sabe do que é feito. Por mais que eles explorem aquilo que está próximo. A Angelina colocou para nós, né, uma das perfeições que Deus criou é o cérebro, que nos dá condições de perceber tudo que está à nossa volta. E a tendência é fazer com que esse nosso cérebro, né, nos permita desenvolver cada vez mais o nosso conhecimento através das pesquisas, da observação. E isso enquanto estamos encarnados. Porque desencarnados nós vamos nos aproximando cada vez mais, né? Nos aprofundando cada vez mais. Então aqui agora nós finalizamos